Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de história. Então agora peguem a apostila lá na página 130, tá? Nós vamos fazer até a 141 e aí nós vamos dar início ao quarto capítulo da nossa apostila, o Brasil na História. Então aqui vocês vão analisar as duas imagens, a primeira e a segunda. O que vocês veem na primeira imagem e o que vocês conseguem observar na segunda imagem. Então, na primeira nós temos aqui os indígenas e na segunda nós temos os portugueses, tá? E aí fica aquele questionamento, né? O Brasil foi descoberto? Porque até onde nós aprendemos que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e toda aquela história que a gente já conhece. Mas, na verdade, quando os portugueses chegaram no Brasil, já tinham habitantes aqui, que eram os indígenas. Olhem bem essas imagens, né? Aqui, ó, eles estão chegando. Aqui, os indígenas já estavam no Brasil, né? Então, quer dizer que não foram os portugueses, eles sim chegaram e ocuparam o Brasil. Mas, na verdade, o Brasil já tinha seus moradores, que já tinha aqui, ó, os indígenas, tá? Então, aqui vai retratar essa chegada dos portugueses, tá? Mas aqui nós já tínhamos os moradores, sim, tá bom? Então, vamos lá. Quando começou o Brasil? A maioria dos livros de história coloca como um ponto de início a história do Brasil no dia 22 de abril de 1500, que foi a data de chegada dos portugueses, tá? Comandada por Pedro Álvares Cabral, o local hoje onde é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Então eles chegaram, né, pelo mar, naquela época não tinha avião, não tinha nada, então eles eram muitas navegações, embarcações, né? Então eles chegaram aqui na Bahia, lá em Porto Seguro, tá? Igual vocês estão vendo aqui. Só que quando chegaram já tinham habitantes aqui, né? Mas aí então ficou, né, registrado na história a descoberta do Brasil no dia 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral, tá? Aí aqui nós temos um parágrafo muito importante, eu vou fazer a leitura. Vou pedir para vocês também fazerem a leitura para entenderem um pouco mais, tá? Ó, toda a história tem um começo. Os principais acontecimentos da história do Brasil demonstram o desenrolar de uma história que teve início no ano de 1500 e acontece até hoje. Ao longo de todo esse tempo, o Brasil passou pelo período colonial, quando os portugueses dominaram o território e colonizaram todo o espaço em busca de plantio, cana-de-açúcar, café, tá? Exploraram madeira, ouro. A madeira da época explorada qual que era? Era o pau-brasil, né? Após a independência, que foi no ano de 1822, teve início ao período imperial, né? Que foi aquele período dos imperadores Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Que governaram o país, tendo a monarquia como forma de governo. Depois, somente em 1889, com a proclamação da República, o Brasil mudou de forma de governo. Então, ele passou a ter presidente. Então, já não é mais um país de monarquia. Agora, nós temos presidente, né? Mudou o tipo de governar. Antigamente era governado pelos imperadores, vocês viram aí Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? A monarquia. Hoje já não mais. Isso mudou em 1822, tá? E a história do Brasil, ela é muito bonita. É muito legal de se estudar, então peço para que vocês aprofundem aqui. Nós vamos ver aqui o período da história, tá? Então aqui, ó. Vocês têm aí na apostilinha de vocês vão ver aí a linha do tempo da história do Brasil. Vão acompanhar a leitura das legendas. Bem bacana, tá bom? E aí vocês vão lá e nós vamos responder as questões. Então nós temos lá a página 138. Na página 138 vocês vão ter aqui um caça-palavra. E quais são as palavras que vocês terão que procurar aqui? Vamos lá? Indígena, Pedro Álvares Cabral, colônia, império e república e folclore. Essas palavras vocês terão que procurar aqui no caça-palavras, tá bom? Depois, vocês vão responder com falso ou verdadeiro.
A chegada dos portugueses ao Brasil marca, teoricamente, o início da nossa história. Analise as afirmativas abaixo com V para verdadeiro, F para falso. Corrija as frases que você marca como falsa. Vamos lá. Nós temos 3, certo? Olha lá. Acompanhe aí comigo. Então vamos lá. A primeira. Antes da chegada dos portugueses, não havia nenhum tipo de história no Brasil? Quando os portugueses chegaram, quem morava aqui no Brasil, né? Quem já estava aqui eram os indígenas. Então aqui é falso, tá? Os indígenas já habitavam o território brasileiro e já tinham a sua história. Então não, já tinha moradores aqui sim, tá bom? Vamos lá, a outra questão. A história indígena não é relevante, já que a história apenas pode ser estudada por meio de documentos escritos. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso também. A história pode ser estudada por meio de qualquer vestígio deixado pelo ser humano, tá? Então, nós também aqui é falso. Nós conhecemos histórias dos indígenas, muitos registro oral, registro escrito, não é? Vamos lá. A história brasileira passa a entregar a história portuguesa a partir da idade medieval? É falso ou verdadeiro? O que vocês acham? É falsa também, tá? Falso. Os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, no período caracterizado como a história moderna, tá? Então, preencham aí de acordo com o que a professora está mostrando para vocês, tá? Vamos lá, a 2, né? Converse aí com seus colegas, no caso com quem estiver estudando com você, sobre como deve ter sido o encontro cultural inicial entre portugueses e indígenas. Depois crie uma ilustração. Vocês imaginam quando os portugueses chegaram aqui e viram os indígenas e os indígenas viram portugueses. Lembrando, olha lá na primeira imagem, vocês vão ver como que era os indígenas, como que eles se vestiam. Não tinham quase roupa, né? Eles tampavam as partes principais do corpo. Já o português, eles vieram todo vestido, né? Com botas e tudo mais. Então, o que aconteceu quando um olhou para o outro? Houve um choque, né? Porque os portugueses achavam que os indígenas eles eram selvagens, né? E os indígenas também estranharam aquele povo. Então, houve aí um choque muito grande entre esses dois, tá? E aí vocês vão fazer uma ilustração aqui para representar, tá? Leia aqui o enunciado, faça aí com atenção. Aí, nós vamos aqui, ó, né, recorte do encarte, os episódios considerados marco histórico do Brasil e localize na linha do tempo. Vão lá retirar o encarte da página 213 e vão pegar cada encarte e documentar a idade correta, tá? Vão olhar lá e vão ver, por exemplo, a pré-história. 4.000 anos antes de Cristo. Vocês vão pegar o encarte que vai caber aqui e vão colar. E assim vocês vão montando essa linha do tempo. Façam tudo aí com atenção e até a próxima aula.